E aí, pessoal, beleza? Eu sou o João, como você sabe ou como você não sabe, nerd, amante da cultura geek e do colecionismo de quadrinhos. E hoje é dia de opinião, de análise, de sei lá. Hoje é dia de falar sobre a questão de spoilers, né? Spoilers no mundo dos quadrinhos, mais especificamente, né? Porque spoiler de forma geral aí o assunto é mais longo. Devo pontuar aqui que esse vídeo é diretamente inspirado na pauta que o meu amigo Igor, do canal Sebos do Igor, ele apontou, né, sobre a questão de spoilers na visão dele. Eu achei de bom modo, assim, de bom tom, colocar minha visão aqui também, porque a gente tem muitas variáveis sobre o mesmo assunto e essa questão dos spoilers é uma dessas. Independente do caso, para você ver a opinião dele também, eu vou deixar na descrição o vídeo em que ele está falando sobre esse assunto. Vamos começar aqui essa lógica de pensamento para a gente falar sobre os spoilers na relação do mundo dos quadrinhos. É principalmente, eu acho que tem até uma ligação do que eu falei sobre a questão da galera mais old school, né? Do tiozão dos quadrinhos, aquela coisa que eu falei num vídeo anterior. Se você tiver interesse, também vou deixar na descrição o vídeo em que eu falo sobre esses tiozões dos quadrinhos, né? Como um inscrito falando nos comentários, como os Regis Tadeus dos quadrinhos, né? Isso tem uma relação, eu não quero ser pejorativo e tudo mais, tenho um total respeito com a galera old school dos quadrinhos, mas eu acho que essa questão dos spoilers, eu acho que ele entra em conflito justamente quando você tem gerações diferentes de leitores discutindo sobre isso, né? Porque a questão dos spoilers, ela evolui através do tempo, né? A relação que as pessoas, que os consumidores das mídias têm em relação a isso. Acho que como primeiro exemplo da galera mais old school, eu tenho principalmente a questão do Dragon Ball, né? Que o Dragon Ball a galera sempre fala, poxa, a galera, o Zenzo, não sei o que, a galera da nova geração fica falando de spoiler, mas na minha época o episódio começava com Goku morre, né? Freeza é derrotado, aquela coisa, o que já quebrava, você já sabia o que ia acontecer no final do episódio, ou no começo do episódio. Então a questão é, você já sabia o que ia acontecer, você já tomava um spoiler na abertura. Mas aí, a gente também entra em outro contexto, né? Isso muitos anos depois, a gente tem, por exemplo, a febre que foi do ódio aos spoilers de Game of Thrones. Porque 1 milhão de pessoas morriam em Game of Thrones, aquela coisa, todo mundo assistia Game of Thrones e dar spoiler era a maior loucura, a maior maldade que você fazia com as pessoas. Na época do Ultimato, contasse pra alguém que não assistiu o Ultimato que o Tony Stark ia morrer. Confusão grande. Eu mesmo não gostava, não gosto, né? Nem gostava, não gosto muito de spoiler. Assim como eu falei no vídeo dos tiozões e tal, da galera old school dos quadrinhos, acho que essa relação ela tem muito a ver com a relação de consumo. Que no vídeo anterior eu falo sobre a preocupação com uma cronologia, né? Que as pessoas querem pegar uma história do comecinho, ver como ela nasce, como ela se desenvolve, como ela morre. E quando você coloca a ideia do spoiler nesse contexto, você está quebrando esse caminho que a pessoa tem para conhecer a história. Muitas vezes isso atrapalha a experiência, às vezes até estraga a experiência da pessoa. A gente também, ao falar disso, né, que existem pessoas que querem saber dessa cronologia e tudo mais, a gente também tem uma relação de o que realmente pode ser considerado spoiler. Porque nos quadrinhos, né, a gente fala de quadrinhos, os quadrinhos aí começaram a ser feitos ali nos anos 40, 50. Muitas histórias, apesar de ter vários reboots, elas têm uma construção muito pesada. E por ter tantas histórias ali elas se passam entre umas e outras, né? Grupos que se formam, que não se formam, personagens que morrem. A gente pega tudo isso que aconteceu e eu quero colocar aqui o que da questão sobre as spoilers, que é o que realmente é um spoiler dentro do mundo dos quadrinhos. Por exemplo, no vídeo do meu amigo Igor, ele mostra esse quadrinho aqui, ó. Batman 1, inclusive a gente tem a mesma edição. Eu ganhei esse Batman 1 por causa dele, né? Foi ele que aconselhou a minha esposa a me dar ele de presente, ajudou ela a achar e tudo mais. Não é show de bola, e ele mostra esse quadrinho e ele, poxa, me deu aqui, ó, acendeu a ideia para mim até citar esse quadrinho aqui como exemplo do que é um spoiler ou não. Porque existem coisas, gente, nessa questão das produções de quadrinhos que já virou cultura pop, que todo mundo já sabe. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Batman 1 e vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui a gente já tem essa página aqui, que é nada mais, nada menos que o Bruce Wayne, criancinha,
com os pais deles. Isso é um spoiler? Não é de forma nenhuma. Desculpe, mas se você quer ler quadrinhos, você não sabe a origem do Batman, que é cultura pop em todos os milhões de cenários possíveis, que já foi colocado em filmes e tudo mais. Poxa, isso aqui não é spoiler, cara. Isso aqui é cultura pop. Todo mundo sabe como se originou o Batman, né? A não ser que você pegue uma criancinha mesmo que nunca viu, e tudo bem, né? Mas Batman, isso aqui, pra mim, isso não é spoiler. Isso aqui é a definição que eu tenho. Isso aqui é cultura pop. Ai, é spoiler que o Superman veio de outro planeta. Por favor, isso não. Mas aí, eu vou até usar, infelizmente não tô com meu quadrinho aqui, mas vou usar de exemplo Batman Silêncio. Meu Batman Silêncio está emprestado à minha irmã. Eu gosto muito de Batman. Vou até dar um spoiler aqui de Batman Silêncio. O que eu considero como um spoiler, que é a identidade do Silêncio, né? Do vilão que dá nome à história. Isso pra mim é um spoiler, porque pra mim a narrativa, o plot twist, na narrativa ela depende desse mistério. E às vezes você ler toda a história sabendo que no final o Silêncio é esse cara, talvez não fique tão bacana, né? Às vezes estraga, porque você vai vendo o Batman investigando e tal, querendo chegar a essa pessoa e você já sabe quem é essa pessoa. E o Igor até ele cita também a questão de, mas o quadrinho hoje é caro, né? Você paga pelo menos R$40 por um quadrinho e você deveria conhecer. Mas eu acho que para além disso, eu acho que considerando essa questão da experiência, às vezes você, com um spoiler, está estragando a experiência da pessoa que pagou uma grana num quadrinho caro. Entende? Então, eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que quando você faz uma review, primeiro, eu acho que grande parte das reviews, ela é para quem já leu aquele quadrinho. Mas se você faz um review para convencer a pessoa a ler a história, eu acho que precisa ter um tato para não estragar a experiência dessa pessoa com a história. Eu acho que precisa ter um entendimento do que era um spoiler e o que faz parte do conhecimento público mesmo, não coisa que está fechada dentro da bolha de quadrinhos. Eu acho que isso também faz parte também da narrativa que eu construí naquele primeiro vídeo, porque isso faz parte do não entendimento que existem pessoas novas chegando ao mundo dos quadrinhos. E por muitas vezes essa pessoa não sabe, por exemplo, não sabe o que acontece em Dinastia M, né, com a Wanda Maximoff, que apesar de ser conhecimento público dentro da bolha dos quadrinhos, para quem acaba de chegar, nunca viu sobre isso, nunca viu falar sobre No More Mutants. É um assunto bem complexo. Eu queria até finalizar perguntando para você o que você acha. Existe essa questão do spoiler ou é só bobeira minha e dessa nova geração que tá aí perturbando os old school dos quadrinhos? Eu sou o João, nerd amante da cultura geek e do colecionismo de quadrinhos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para ajudar a gente aqui, né? E bem, forte abraço ao meu amigo Igor, do canal Sebos do Igor, que me deu inspiração para fazer esse vídeo. Valeu e até a próxima!